Fala pessoal, grande novidade aqui na parte de inteligência artificial. Então, o nosso Builder agora vai para a versão 4.0 e a gente trouxe o que a gente chama agora de Vibe Building, né? Que é parecido com Vibe Coding, mas não precisa programar. E você consegue ir pedindo para o nosso Builder construir, não só construir novos aplicativos, mas como editar aquilo que você já tem. Por isso que é importante até para os nossos próprios usuários. E também você consegue agora criar novas views, por exemplo, quero que crie um Kanban, um fluxo em cima dessa tabela aqui. Você consegue pedir para o nosso builder criar isso aí. Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem a interface e o jeito que ele funciona, né? Vou pegar um dos exemplos aqui para facilitar. Então, é um dos exemplos pré-prontos que a gente tem ali, mas eu poderia editar o texto, colocar quero um CRM para a minha empresa de uma agência, quero ter projetos e tudo mais. Então, o que acontece? Eu mandei aqui, ele abre essa nova janela e você pode ver que agora ele te pergunta coisas para construir algo melhor para você, né? Então, ele está perguntando aqui, ó, se deveria ter um responsável, como que ele gostaria de organizar essa parte da identificação dos tickets. Ele já manda uma recomendação. Eu vou falar assim, follow your comment. Eu só escrevi qualquer coisa aqui, basicamente falei assim, segue aí com o que você falou, né? Nem revisei, mas eu poderia, dar detalhes para ele editar, tá? Então eu gostaria que, na verdade, meu fluxo fosse dessa forma ou daquela forma, porque se eu não dou muito detalhe no meu input inicial, ele gostaria de ter mais informações. Então eu só falei assim, faz o que você acha melhor. Qual que é o ponto? Ele vai levar um tempo pensando aqui. A gente já usa GPT-5 hoje, né? E assim que novos modelos forem lançados, a gente vai usar os novos modelos. É o GPT-5 com a combinação de outros modelos em conjunto, né? No caso. Aqui eu posso minimizar, continuar usando meu gestor. Vou lá ver um template no CRM, vou dar uma olhada como que tá a oportunidade da Nike. Enquanto isso, o nosso builder está funcionando aqui, né? Então ele está pensando. O que mais que eu consigo fazer aqui? Eu poderia fechar ele. E eu poderia ver o histórico. Então aqui são as últimas conversas que eu tive com ele, né? E eu posso voltar para uma conversa ou eu posso começar uma nova. Cara, agora eu quero construir outro aplicativo. Nada a ver com isso que a gente está fazendo. Poderia vir aqui, ele vai começar uma nova conversa. Tem essa nova forma de utilizar, né, essa parte do Builder que ele fica voando aqui, né? Você coloca ele onde você quiser para facilitar o teu uso, se quer editar alguma coisa. Então, justamente porque ele pode editar um aplicativo já existente, você consegue mover ele para ver alguma coisa que você gostaria de ver. Outra forma de você abrir ele é agora, né, aqui, nesse botão. Quando você clica ali, o agente vai abrir e você vai conseguir utilizar ele, né? Então, é bem simples. Ele leva um tempo aqui pensando justamente porque ele está construindo a parte de tabelas, nesse caso, ele está construindo os aplicativos e assim por diante. Uma coisa que você vai perceber é que ele vai seguir a cor que você tem aqui como padrão do sistema. A minha cor aqui está como preto, ele vai colocar preto também provavelmente no meu app, mas eu posso depois pedir para ele editar isso. Então, uma coisa interessante para a gente já ir mostrando enquanto ele constrói aqui vamos lá só para a gente pegar o builder aqui, vou deixar ele minimizado. Você vê que agora já existia essa parte de você colocar uma planilha, colocar um workflow, alguma coisa, um desenho. Aqui você consegue utilizar para ajudar o agente. E aqui é contexto. Quero que seja dessa tabela e tudo mais. Então, acho que aqui ele me avisou que ele criou. E você pode ver que ele mostra aqui as estruturas. E aqui é o aplicativo que ele criou. Se eu clicar aqui, eu vou lá para o aplicativo. Ó, que legal. Já criou o aplicativo, criou vários indicadores para mim. Eu já tenho aqui minha tabela com resumo, né? Eu tenho aqui meus tickets também nesse formato. Ele comenta um pouco do que ele fez aqui. E ele me trouxe um Kanban, que ele criou para essa situação já, um Kanban pronto para uso, né? Ele coloca aqui as tabelas que ele gerou também. Aqui ele gerou essa tabela de comments também, que ele quis fazer provavelmente alguma estrutura aqui junto com essa parte de gestão de tickets. Como sempre no gestor, qual que é a vantagem? Você não tem que ficar programando nada. Não gostou de alguma coisa, quer mudar, quer adicionar? Vamos construir, vamos editar, trocar aqui essa cor, trocar isso aqui. E agora, você não precisa fazer na mão mais, né? Eu vou falar assim,
Eu vou colocar em inglês só porque minha conta tá em inglês, mas poderia ser em português, para quem tá acostumado em português. Change the side menu to... Olha assim, ó, troca para azul, né? Esse meu menu lateral. Antes, ele só gerava a primeira versão e você não tinha poder nenhum sobre edição, né? Só que agora você consegue fazer edição, inclusive criação, né, de novos campos. Uma coisa que ele funciona muito bem é na tabela. É eu ir numa tabela e falar assim, ó, cria esse campo para mim, né? Ó, trocou para azul. Não preciso saber como faz isso no sistema. Ele já trocou aqui para azul. E ele pergunta até se eu quero que eu troque a cor do esse íconezinho aqui, né? Eu não vou fazer isso agora. Vou seguir aqui para uma outra coisa. Vamos aqui para nossa tabela chamada Tickets, né? Ela já está aqui no nosso contexto. Eu vou falar assim, vamos ver. Ele já tem aqui alguns campos. Vamos falar assim. Create more useful fields table. Ó, você pode ver que é uma coisa importante. Ele tá aqui no contexto. Senão ele não vai saber qual tabela ticket ou qual tabela eu tô falando. Tô falando dessa tabela, tá aqui no contexto. Tem um aplicativo e aqui eu poderia selecionar outras tabelas do meu contexto para pedir para ele fazer alguma coisa. Nesse caso, eu só vou falar para ele criar alguns campos aqui, mas eu poderia dar uma listinha. Ó, cara, eu queria que você criasse o campo endereço, o campo nome, o campo país. Ele iria lá e criaria novos campos para mim. Né? A vantagem que é? Para a criação de campos é muito mais rápido do que se for fazer na mão. Você pode, se você tem a listinha, você vai colocando ali rapidinho, né? Pode colocar em tópicos, ele entende e ele cria para você. Né? Então, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está pensando e ele vai criando aqui, né? Na nossa tabela, no caso, né? Mais campos. Então, outra coisa que eu vou mostrar para vocês enquanto ele pensa aqui, acho que ele já criou, na verdade. Ó, tá vendo? Ele tava só até aqui, ó, comments, já criou todos esses novos. E ele fala aqui para você, ó, que criou todos esses campos. Muito mais rápido do que se eu fosse fazer na mão aqui junto com vocês, criar categoria, tag, time, né? Demora, né? Então, a ideia dele é que realmente seja útil para você no dia a dia, você consiga construir coisa. Isso é um vibe building. Tô construindo pedindo, é mais rápido que no code, é mais seguro do que vibe code. Não vai colocar uma coisa no teu código aleatória lá sem você saber o que está acontecendo. Outra coisa legal que eu queria trazer também aqui, ó, que é aquilo que eu comentei. Que eu quero, às vezes, construir alguma coisa para uma tabela que eu já tenho, né? Então, deixa eu ver aqui uma tabela Opportunities. Eu devo ter alguma aqui. Opportunities. Eu nem sei que tem essa tabela que eu peguei aleatória aqui. Create a Kanban for this table. Yeah. Sales. Eu falei assim, cria um Kanban. Eu posso escrever errado, inclusive ele vai entender. Pedi para ele criar um Kanban aí usando essa tabela, né, como contexto, né, para que ele crie dessa tabela e não de uma tabela aleatória. Eu nem sei se tem registro nessa tabela, a gente vai descobrir agora quando ele criar aqui se foi um exemplo bom ou não. Mas o que acontece? Ele pegou aqui com um contexto que criou uma nova conversa. Aquela nossa conversa de agora há pouco tá... Opa, cliquei aqui para criar uma nova. Mas ó, a nossa conversa está... Essa aqui é a anterior que a gente estava falando lá. E agora, deixa eu só dar uma atualizada aqui para achar a nossa... Ó, nossa conversa nova tá aqui, ó. Então ele tá lá conversando, então você pode navegar entre conversas, não tem problema nenhum. Enquanto isso ele tá pensando, por isso que a gente criou essa lógica de você minimizar aqui. Poderia fechar, ele vai continuar pensando, você não é que ele dá um stop, mas você poderia fechar porque você não quer esse negócio voando aqui, tudo bem. Uma coisa legal dos aplicativos também, às vezes você pode chegar aqui e pedir um gráfico. Ó, pô, queria que você tivesse construído um gráfico dos meus tickets aqui no tempo, tudo mais. Então você vai editando também, e não só criando. Então, aqui é quando a gente está criando usando um contexto, né? Como eu comentei aqui no... Vamos aqui só para a gente pegar. Ó, aqui eu vou escolher um aplicativo, alguma coisa assim. Vamos ver o que ele perguntou.
reply for choices, basicamente ele me deu umas sugestões, né? Ele quer saber se ele vai colocar em algum lugar ou se ele vai criar uma nova. New page, falei pra ele, né? Cria uma nova. Vou colocar que é o campo state. Ele perguntou, porque o que acontece? O Kanban tem que ter uma... Ele tem que ser por prioridade, ou por fase, ou por que for. Você consegue escolher no gestor se tem vários Kanbans para a mesma tabela. Então, ele falou aqui, fase, né? Sei lá, ó, você pode inclusive escrever um negócio meio torto, meio errado, ele vai entender, não tem problema, né? E aí eu basicamente ajudei ele, que ele falou assim, ó, tem outros campos aqui nessa tabela, qual campo você quer utilizar para criar teu Kanban? Eu dei uma sugestão aqui, mas eu poderia só falar assim, faz o que você acha melhor e é isso aí, né? Mas geralmente quando você está construindo em cima de um contexto, você já sabe o que você quer. É que eu não dei muito contexto para ele aqui. Eu falei, ó, cria aí um Kanban. Se você já tivesse falado o que você gostaria, queria que fosse essa fase e tal, ele não teria perguntado, já teria avançado. Então, que nem eu comentei, né? Você minimiza aqui, você poderia seguir utilizando as outras coisas. Lembrando que tem, né? Você já pode fazer usando um desenho, uma planilha, você pode subir aqui, mas também tem toda essa parte né, do contexto, que é novo. Uma coisa que a gente também vai trazer são outros agentes para essa interface. Por isso que a gente já criou nesse formato para que seja escalável para outras coisas que a gente vai trazer para vocês. E eu poderia também adicionar mais contexto aqui, tá? Às vezes eu quero trazer mais alguma coisa, ó, já criou. Vamos lá pro nosso, ó, já criou aqui nosso Kanban, né? Provavelmente aquele Kanban especificamente não tinha nenhum card, então ele não colocou nenhum card aqui, mas o que ele criou? Criou o Kanban, criou as colunas, criou aqui para eu adicionar uma nova oportunidade, chamar de teste, prioridade alta, o stage lead. Só para a gente pegar aqui um exemplo. Ó, então já está na coluna certa, já está dentro do nosso aplicativo aqui, e ele criou um Kanban. Não precisei nem saber como funciona um Kanban, como configura isso no gestor. Pede e ele monta. Basicamente isso. E ele conta um pouco de que outras estruturas ele criou lá, né? Então, assim, basicamente, você consegue utilizar aqui, mesmo não tendo conhecimento do gestor, mesmo não sabendo programar nem nada, é muito mais seguro do que um Vibe Building. Então, quer testar? Tá já no nosso Fan Mode, disponível para todos os usuários. Se você quiser criar uma conta grátis, também você consegue. Quer saber das novidades? Segue a gente no canal que a gente vai ter mais coisa nova essa semana para todos vocês. Valeu, pessoal!